pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliette e eu espero que a partir de agora eu já seja uma das professoras preferidas de vocês aí no YouTube, né? Eu espero que vocês tenham curtido as aulas anteriores e que tenham aprendido bastante coisa a respeito de biologia celular. A gente vai continuar a aula de biologia celular, porque a aula passada a gente falou de transporte passivo e agora a gente vai falar de transporte ativo, como funciona o transporte ativo e para que serve o transporte ativo. Antes da gente começar a aula, para o que você está fazendo e aperta lá no joinha. Não esquece de apertar no joinha, ajuda bastante a gente a conseguir produzir mais e mais conteúdos para vocês e para que outras pessoas consigam visualizar o meu canal, tá bom? Vamos começar então? Vamos falar de transporte ativo? Transporte ativo é um pouco diferente de transporte passivo, porque transporte passivo era aquele tipo de transporte onde não existia nenhum tipo de gasto de energia, lembra? Então, o que a gente falava? A gente falava que o transporte passivo acontece a favor do gradiente de concentração. E o transporte ativo não vai acontecer a favor do gradiente de concentração. Vamos lembrar lá o que era a favor do gradiente de concentração? A favor do gradiente de concentração significa que as moléculas estão caminhando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então o que a gente falava? A gente falava assim: olha, eu tenho lá uma quantidade muito grande de oxigênio do lado de fora da célula e uma quantidade pequena de oxigênio do lado de dentro da célula. O que vai acontecer? Esse oxigênio que é maior do lado de fora vai passar para o lado de dentro. E para isso acontecer, a favor do gradiente de concentração, não existia nenhum tipo de gasto de energia. Isso porque, na maioria das vezes, na natureza, as células, né, e os seres vivos, em geral, procuram o que a gente chama de meio isotônico, procuram manter um equilíbrio, né? A natureza, quando a gente estuda até ecologia, a gente percebe que tudo está acontecendo de maneira a produzir um equilíbrio, tá? Então, isso, né, esse tipo de transporte do meio mais concentrado para o meio menos concentrado ajuda a gente a manter um meio isotônico, ou seja, equilibrado, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho de transporte ativo. Transporte ativo, ele acontece diferente do transporte passivo. Então, se a gente tinha no transporte passivo um tipo de célula que tentava manter o equilíbrio, trazendo, né, o mais concentrado para o menos concentrado, no transporte ativo a gente tem o contrário. A gente está mantendo um desequilíbrio entre as moléculas. Nossa, Pro, mas você não disse que na natureza tudo acontece para procurar um equilíbrio? Eu disse, mas existem alguns tipos de funcionamentos celulares que precisam manter esse desequilíbrio para acontecer. A gente tem um exemplo mais clássico, né? A gente tem vários tipos de transporte ativos diferentes acontecendo nas células, mas o que você precisa saber, né, basicamente, é o que a gente chama de bomba de sódio e de potássio. Bomba de sódio e de potássio acontece nos neurônios, tá? Então, para os neurônios funcionarem, eles precisam manter um desequilíbrio entre as substâncias sódio e potássio, tá? O transporte ativo também acontece com bombas de cálcio, por exemplo, mas a gente vai focar em bombas de sódio e de potássio do neurônio, porque é isso que vai cair lá no vestibular, é isso que normalmente é pedido para alunos de ensino médio, tá bom? Então, vamos dar uma olhada no esqueminha e ver como é que funciona esse transporte ativo? Então, olha só, transporte ativo contra o gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração significa que você gastou adenosina trifosfato, que você gastou energia para ele acontecer, tá? Coloquei aqui um esqueminha para a gente ver lá o mosaico fluido da bicamada lipídica com algumas proteínas inseridas, tá? As proteínas que fazem o transporte ativo são chamadas de ATPase, tá? Então, ATP, porque elas gastam energia para funcionar, e ase de enzima. Lembrando que quando a gente tem uma enzima, né, a gente já sabe que a gente acelera um metabolismo, ele acontece de maneira mais rápida, certo? Então, olha só, aqui a gente tem então, ó, sódio, né, desse lado da camada lipídica, então desse lado
externo a gente tem uma concentração de sódio e do lado interno, vamos supor aqui, tá? Que esse aqui é o meio externo da célula e esse aqui é o meio interno da célula, tá? E aí do lado interno a gente tem potássio. Então, quimicamente sódio, ele é utilizado aí a sigla Na e potássio a sigla K, tá? Então, sódio do lado de fora, potássio do lado de dentro. E aí, essa enzima, né, a ATPase, que é uma proteína grandona, ela vai fazer esse desequilíbrio, esse transporte ativo com gasto de energia. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o sódio, que tem aqui do lado de dentro, e vai colocar do lado de fora, e vai pegar potássio, que tem do lado de fora, e vai pôr pro lado de dentro. Só que a gente está observando que aqui tem mais sódio e aqui tem mais potássio, né? Então, ela vai ainda pegar mais potássio e pôr para dentro, e mais sódio e colocar para fora da célula. Então, a gente viu que para acontecer o transporte ativo, a gente também vai utilizar uma proteína de membrana plasmática, né, que a gente vai chamar de ATPase, né? Tudo que termina com ase significa que é uma enzima. E como a gente já falou na aula passada, enzimas, elas facilitam os transportes, né? Elas aceleram essa concentração, elas aceleram os tipos de transporte. Então, no transporte ativo, a gente também tem uma ATPase. E por que ATPase? Olha, simples. ATPase porque o transporte ativo acontece contra o gradiente de concentração. Ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, imagina só, ó, eu estou ali no metrô Sé. Vamos pensar na estação Sé. Estação Sé, para quem é de São Paulo, né? Para quem não é de São Paulo, pensa num metrô muito cheio. Estação Sé é aquela estação abarrotada de pessoas, tá? E aí o metrô chega. E quando o metrô chega, tá cheio de gente já lá dentro do metrô. E mais pessoas que estão do lado de fora querem entrar dentro do metrô. É a mesma coisa que acontece no transporte ativo. Eu tenho um monte de concentração de substância dentro da célula, mas eu ainda quero entrar lá dentro. Eu quero aumentar a concentração dessa substância dentro da célula. Por isso, a gente chama esse transporte de ativo, ou seja, contra o gradiente de concentração, tá? Para que serve transporte ativo? Eu falei para vocês que transporte ativo acontece nos neurônios, né? Mas olha só, presta atenção. A função do transporte ativo é promover a síntese de proteínas, ou seja, síntese é a mesma coisa que fabricação. Cuidado, às vezes a gente sabe o que significa, mas por causa de uma palavra a gente se perde ali, né? Então, ele serve para promover a fabricação de proteínas. Ele também serve para promover a respiração celular. Lembra que a respiração celular? Respiração celular é a fabricação de energia, né? A gente fala que a célula faz respiração celular quando ela está fabricando, quando ela está mantendo energia dentro dela, certo? E ele também é importante para o funcionamento do impulso nervoso, né? O neurônio, ele propaga um impulso nervoso para outros neurônios, né? Como se fossem uma corrente elétrica, né? Que vai passar através de impulsos químicos e elétricos a informação de um neurônio para o outro até chegar no neurônio final, né? Então, se eu sinto aqui, ó, passando a mão no meu braço, significa que os neurônios eles estão sentindo essa informação e passando essa informação um para o outro até chegar no meu cérebro. O meu cérebro processa essa informação como estão passando a mão no braço, tá? Então, é para isso que serve o transporte ativo. Vamos dar uma olhadinha no neurônio e entender como funciona esse transporte ativo no neurônio ali no esqueminha. Olha só, então como é que vai acontecer aí essa bomba de sódio e de potássio? Então eu exemplifiquei aqui em 3 etapas. Então a primeira etapa é pegar, ó, observa aqui que eu tenho um monte de potássio do lado de dentro e pouco sódio do lado de dentro. Do lado de fora, eu tenho bastante sódio e pouco potássio. E eu vou fazer um transporte ativo. Então, eu vou pegar o que eu tenho de menos e vou passar para lá. E vou pegar o que eu tenho de menos aqui e vou passar para dentro, certo? Então, ó, a enzima, a ATPase, para fazer esse transporte, né, do meio lá
contrário, né, com gasto de energia, né, contra o gradiente de concentração, ela vai utilizar um ATP. Então, ela vai pegar lá um ATP, tá? E aí ela vai se abrir e vai pegar um Na, um sódio, e vai carregar esse Na para o lado de fora. Então, ela vai abrir, né? E depois ela, na segunda parte, ela vai se fechar do lado de dentro e vai se abrir para o lado de fora. Então, a gente vai ver lá, ó, na segunda parte, né? Ela soltando esse sódio para o lado de fora. E aí, quando ela solta esse sódio para o lado de fora, ela carrega um potássio para dentro. E aí, ela coloca esse potássio no terceiro passo para dentro da célula, para a célula poder funcionar. Então, a gente está vendo aí que dessa maneira, ela mantém um desequilíbrio, ó, muito potássio dentro da célula do neurônio e muito sódio do lado de fora da célula do neurônio. Então, ó, agora a gente tem aqui um exemplo de um neurônio, né, de uma célula de neurônio, e aí é o potencial de ação, por que ela precisa manter esse desequilíbrio, tá? O neurônio, ele funciona através de um impulso elétrico aqui no axônio, né, e ele recebe uma sinapse de hormônios aqui nos dendritos. E aí, através dessa sinapse, ele promove um potencial de ação lá no axônio, que é uma matéria que a gente vai estudar ainda, como é que funciona o neurônio, né? Ele promove um potencial de ação e para ele conseguir transmitir esse impulso elétrico, esse choque elétrico, ele precisa manter esse meio de uma maneira com que eu tenha um monte, né, de sódio do lado de fora e um monte de potássio do lado de dentro. Então, eu tenho muito sódio aqui e muito potássio aqui fora. E aí, conforme essa transmissão vai passando como um choque elétrico, né, uma onda elétrica aqui, esse neurônio aqui, ele tá em repouso, tá? E aí, conforme ele vai recebendo uma sinapse, ele vai ter que inverter esses polos. Então, ele vai inverter, vai entrar o sódio e vai sair o potássio, né? Ele vai inverter os polos e vai inverter aqui, como se fosse aquela empilhado de dominós que vai invertendo e repolarizando em seguida. Ele inverte, inverte, inverte e aí ele devolve a composição original de novo através de bombas de sódio e de potássio. Então, para que aconteça a sinapse, para que o neurônio possa funcionar, possa passar informação, ele precisa estar assim, nessa conformação, muito sódio do lado de fora e muito potássio do lado de dentro. Se isso não acontecer, ele não consegue transmitir nenhum tipo de sinapse, tá? Então, por isso que é importante eu manter um desequilíbrio, né, contra o gradiente de concentração. Bom, pessoal, então vamos lembrar aí tudo que a gente aprendeu hoje sobre o transporte ativo, né? O transporte ativo, então, ele é o famoso, né, por acontecer bombas de sódio e de potássio, bombas de sódio e de potássio, ou seja, para o funcionamento dos neurônios, né? Propagação nervosa. Ele também é importante para a respiração celular e para a síntese de proteínas. Além da bomba de sódio e de potássio, a gente também tem bombas de cálcio acontecendo em transporte ativo. E o que é o transporte ativo? O transporte ativo é aquele onde eu tenho, né, concentrações de moléculas passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, eu tenho uma concentração contra o gradiente de concentração. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido toda a aula. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu joinha, de mandar para os seus amigos todos que precisam aprender um pouco mais sobre aula de biologia ou que gostam mesmo de biologia. Isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, curte, já falei tudo isso? Já. Deixa seus comentários, fala se a aula foi boa ou se foi ruim, coloca aí o que pode melhorar. Se tem alguma aula que você precisa e que você está com dificuldade, põe ali nos comentários também para eu saber quais aulas que eu vou elaborando aí para ajudar todo mundo a melhorar o conteúdo e a melhorar os estudos, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!